Fala, meus jogadores, Enzo Abadio na área e hoje vamos falar de Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, da forma que vocês quiserem falar. 1-1 termina o jogo com gol de Gabigol para o lado do Santos e com gol de Yuri Alberto para o lado do Corinthians. Um jogo bem polêmico em questão de arbitragem, em questão do próprio Yuri Alberto, que já tende a ser muito polêmico em vários jogos. Hoje a gente vai fazer a análise completa. E o Santos merecia o empate no finalzinho com o gol do Gabigol? Vocês vão saber disso aqui, quem não viu o jogo e quem viu, vocês vão ficar por dentro aqui de tudo que vocês não souberam sobre esse jogo, por tudo dentro do jogo, análise completa. Vocês acompanham aqui no canal Enzo Abadio. Esse é ano de Copa, vocês também vão ver todas as análises aqui no canal. A gente não faz só análise pós-jogo, e sim entre muitas coisas em geral do mundo da bola. Ajuda aqui o canal a bater 2K. Então é isso, mas antes já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os amigos da família, porque se eles não gostam de futebol, aqui eles vão aprender a gostar e vão ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Então é isso, bora começar. Minha gente, ambas as equipes vinham para campo com as escalações que estão mostrando aí na tela. Hoje tem muita coisa pra gente falar. Um primeiro tempo mais movimentado do que o segundo mais movimentado por parte da arbitragem. Mas jogando bola mesmo, o primeiro tempo foi um ótimo primeiro tempo pra gente analisar por dentro as duas equipes. Esses são os times de ambos para campo na Vila Belmiro, ambos que precisavam muito da vitória. Não ficou com nenhum dos dois. O Santos empata no final com gol dele, Gabigol, que estava de titular depois de 3 jogos ali sem ser titular por estar sendo poupado, uma questão física, está voltando agora, semanas após o primeiro treino. Então eu acho que está sendo uma volta muito importante do Gabigol. 2 jogos de titular, 2 gols. Então muito importante essa minutagem do Gabigol nesses últimos jogos e também que ele está decidindo, né? Mas falando um pouco menos de Gabigol e começando mais pelo jogo, os atacantes, ambos os atacantes, tanto o Yuri Alberto quanto o Gabigol, meninos da Vila. O Gabigol voltando para sua casa e o Yuri Alberto ficando na casa dele mesmo, como já disse ele, que é o Corinthians e não o Santos. Gente, um cara que se envolve muito em polêmicas já rouba a cena no primeiro tempo. Mas primeiramente o jogo começa com o Santos tentando criar, tentando chamar o jogo para si, e no começo, aos 8 minutos, primeiro tempo de jogo, faz um gol com o Gabigol, mas foi anulado aos 9 minutos. Primeiro tempo de jogo, estava muito impedido, tá mostrando na tela, estava muito impedido mesmo. Só que aí o Santos, ele faz o gol e já dá aquele cartão carimbado ali pro Corinthians, né? Aquela primeira olhada ali do time do Corinthians, eles perceberam que o Santos não ia dar mole. E esse cartão de visita não teve nada a ver com o que o Santos fez no jogo, né? Mas o Corinthians, sem ficar com medo, foi pra cima também. Um comecinho de jogo um pouco mais pro Santos, é verdade, mas o Corinthians não perdoa e o Yuri Alberto virou Pelé e começa a driblar e sair da marcação de todos os jogadores defensivos do Santos, e com isso ele sofre o pênalti cometido pelo Zé Ivaldo aos 11 minutos, primeiro tempo de jogo, e ele vai para a batida. O Yuri Alberto, em momento grande, ele não pipoca, é claro que pipoca, perdeu o pênalti. Ele tira muito bem do Gabriel Brazão para um lado, bola para o outro, só que acabou tirando demais e foi para fora. Yuri Alberto pipoca mais uma vez, como foi contra o Flamengo, que dá aquela cavadinha horrorosa, que a gente vê muitos jogadores fazendo a mesma coisa, exemplo do Brahim Dias. Então o Yuri Alberto se lamenta muito de ter perdido este pênalti, disse ele no intervalo que foi mais uma má sorte, uma falta de sorte. Em muitos momentos eu acho que é isso, em muitos momentos eu não acho. Comenta aqui o que vocês acham sobre esse pênalti. Foi azar ali? Foi falta de sorte?
Ou foi ruindade mesmo do Yuri Alberto? E ele já explica isso pra gente, que ele disse que foi uma má sorte mesmo. E será que foi? Ele já responde aos 16 minutos isso pra gente, porque ele decide agora gol de Yuri Alberto, gol do Corinthians, o Yuri chuta, e aí o Brazão defende, depois o Bidu chuta, e o Brazão defende, aí depois volta no Yuri Alberto, no contrapé de Gabriel Brazão, sem chances para o goleiro do Santos, e gol do Yuri Alberto, faz um belo gol para o Corinthians para se redimir mais uma vez, que nem foi contra o Flamengo, jogo se desenhando na mesma coisa. Yuri Alberto contra o Flamengo, análise pós-jogo tá aqui no canal de um ano atrás, mais ou menos na última temporada em 2025, o Yuri Alberto perde o pênalti, só que de uma forma bem mais feia, os torcedores xingando ele pra caramba, e depois ele faz um golaço. Agora não foi um golaço, mas foi um belo gol, e um gol que decidiu ali pro Corinthians se o Gabigol não tivesse feito o gol no final, mas já já a gente chega lá. Então, minha gente, depois do gol de Yuri Alberto, pipoqueiro, mas artilheiro, no fim ele é persistente, ele não desiste, mesmo pipocando uma hora, ele vira a chave sendo decisivo. Yuri Alberto sempre roubando a cena nessas partes. E, gente, a gente tem um lance muito polêmico depois, porque depois do Yuri Alberto ter feito o gol para o Corinthians, de tudo isso ter acontecido, o Santos ficou com muita dificuldade de criar. Muita dificuldade de criar. Um Santos que agora precisava muito do gol de empate, porque estava jogando em casa e precisava muito da pontuação, tanto Corinthians quanto Santos, mas o Santos muito mais, tinha a obrigação muito maior do que o Corinthians, porque estava jogando em casa com o apoio da torcida, com o apoio do próprio Neymar no camarote, que foi depois lá no vestiário conversar com os jogadores lá no intervalo. Então o Santos não conseguia criar. Um Santos muito ruim, péssimo, sem criatividade. O Rollheiser, que é um cara que veio pro Santos para fazer isso, muito solitário, ninguém apoiando ele na construção do jogo. Então eu acho que hoje foi uma atuação muito pobre do Santos, muito ruim. Muito pobre, sem chances carimbadas, sem chances boas carimbadas pro time do Santos, principalmente no primeiro tempo. Então eu acho que o Santos pecou muito nisso, e depois o Corinthians tem um contra-ataque, o André ele dá um toque na frente, e o Igor Vinícius aos 43 minutos, se eu não me engano, primeiro tempo de jogo ainda, ele dá um carrinho e o juiz dá o cartão amarelo. E muitos se perguntaram, foi para vermelho? E muitos falando que foi para vermelho. Eu acho que não foi para vermelho. Por quê? Porque o André, quando ele dá o toque na bola, vocês vão ver aí no lance, quando ele dá o toque na bola, já dava para ver que a bola já estava indo para a linha de fundo com uma velocidade que o André não ia alcançar, e ainda tinha o Zé Ivaldo na cobertura. Então, se fosse o último homem e o toque do André tivesse sido muito promissor, era para vermelho. Mas como não houve nada disso do que eu falei agora, é para amarelo no máximo. Então, foi para amarelo? Foi muito para amarelo. Mas para vermelho já é um exagero. Então, falta forte aqui do Igor Vinícius para acabar com o lance e para o Corinthians ter uma ótima oportunidade. Um lance de falta que foi uma coisa ridícula, tanto por parte da arbitragem quanto por parte do próprio Igor Vinícius, porque a falta é batida pelo Mateuzinho, explode na barreira e tudo mais, só que explode no Igor Vinícius, que deu um passo à frente, ele não poderia dar, que tá muito perto, que ele ficou muito perto, ele ficou à frente da barreira, e o juiz pagou de burro, porque não viu o lance, não viu. E nesse momento bate no Igor Vinícius, ele não percebe, depois que ele percebe, e aí manda voltar, e muitos falavam, era pra ter cartão amarelo? Gente, eu acho que era pra ter cartão amarelo, mas pro juiz. Porque, pelo amor de Deus, como é que não percebe isso? Porque você vê que quando a falta é batida, o Igor Vinícius ele não se movimenta, ele ficou parado. Significa, antes do juiz autorizar, ele já tava ali. E o juiz não viu. Difícil, né? Difícil. E depois dessa parte ridícula ali, que muitos torcedores ficaram bravos, e eu como torcedor de nenhum dos dois, muito longe disso,
Eu também fiquei bem bravo por parte da arbitragem, porque é ridículo ter uma arbitragem dessa no Brasil e ainda apitar um clássico. Convocarem pra apitar um clássico, não tem como. Meu Deus do céu, arbitragem muito ruim e vai roubar a cena, mais ainda no segundo tempo. Então se preparem para ouvir muitas críticas minhas da arbitragem. E agora, em vez de ficar bravo, é um lance pra rir, porque o Tassiano nos últimos segundos de jogo, ele dá um chapéu, tenta dar um chapéu, se eu não me engano, no André Ramalho. Ele tenta não, ele consegue dar o chapéu e depois vai emendar a bicicleta, ele fura. Ele fura de uma forma maravilhosa. Ele cai que nem gelatina, meu. Sabe a gelatina quando ainda tá meio dura, sabe? Nossa! Tá bom, né? O Tassiano protagonizou esse lance mais lindo do que Ronaldinho no auge. E vamos para o intervalo depois desse lance maravilhoso e de um primeiro tempo muito pobre do time do Santos. Já vou adiantando, o segundo tempo foi ainda pior. Um jogo muito pobre do Santos, sem conseguir criar. Até os 8 minutos de jogo só conseguiu uma chance, que foi com o Gabigol, que foi anulado. O Tassiano deu uma cabeçada ali que não deu em nada. E depois um jogo muito pobre da equipe do Santos. Eu acho que foi vergonhoso hoje que ele tomou totó pro time do Corinthians. Eu acho que foi vergonhoso e um primeiro tempo muito bom também por parte do Corinthians. O que o Ranieri jogou é brincadeira. O Bidon, que salvou o Corinthians no último jogo do Paulistão, no último clássico contra o São Paulo, tem análise pós-jogo aqui no canal, se vocês querem ver, vai lá ver. E o Bidon muito sumido. O Bidon muito sumido, eu acho que ele não pegou tantas vezes na bola, só que quando pegou também não jogou muito bem, então acho que também um jogo ruim do Bidon. Achei estranho que ele não foi substituído, se eu não me engano ele não foi substituído o jogo todo, jogou os 98 minutos e mais. Então entrou até o Garro durante o segundo tempo e do mesmo jeito ele não saiu. Mas um jogo muito bom do Corinthians, como eu falei, o que o Ranieri estava jogando era brincadeira hoje, defensivamente estava ajudando muito e hoje também estava ajudando muito a construir as jogadas. O Dorival Júnior gosta muito do Ranieri e isso não vem de hoje, vem desde que o Dorival chegou na equipe do Corinthians. E o que o Dorival, um trabalho ótimo que o Dorival faz no Corinthians é brincadeira. Ganhou o Paulistão, ganhou a Copa do Brasil, jogando muito bem contra o Vasco. Então, o trabalho do Dorival é incrível. Incrível, incrível, incrível. E o Dorival que tomou o cartão amarelo no primeiro tempo logo. Então, um intervalo muito melhor para o Corinthians e um Santos muito pobre, que ficou em muitos momentos com a posse de bola, só que ficou mais tonto do que uma barata tonta. Então, vamos para o segundo tempo e já tivemos uma estreia no intervalo entre Gabriel Menino, que vem para o Peixe para jogar o que sabe jogar e que sabe jogar muito bem. Jogou alguns anos pelo Palmeiras, fez uma ótima campanha com o Palmeiras do Abel em muitos anos, só que depois não estava sendo mais tão utilizado. Em muitos momentos foi titular, mas agora não estava sendo mais utilizado pelo Abel. Temporada passada foi pro Galo e agora está por empréstimo, se eu não me engano, para a equipe do Santos, para a equipe do Peixe, e que hoje ajudou muito em polêmicas, porque sofreu cartão amarelo também em muitos momentos e reclamando muito com a arbitragem, mas também tinha que reclamar porque a arbitragem ruim mesmo. Um segundo tempo que muito ruim de assistir, muito ruim mesmo, muito ruim. Mas não nos acréscimos, foi um negócio tremendo. Então quem parou pra ver só a parte dos acréscimos no segundo tempo, no finalzinho do jogo, vai falar: nossa, como o jogo foi incrível. Não, o segundo tempo foi muito ruim de assistir, porque é um segundo tempo muito ruim da arbitragem. E um lance que roubou a cena foi... Nossa, é até triste lembrar, né? O juiz, em muitos momentos, atrapalhou no rebote. O Garro, quando foi bater a falta, ele atrapalhou o Garro no rebote. E teve um momento que o Carrídio foi substituído. Um negócio que vai viralizar, tenho certeza, nessa semana. Quando o Carrídio foi substituído... E ele tava na ponta, ele tava lá pro lado esquerdo. Em vez dele sair ali na ponta mesmo esquerda, ele resolveu trotar
até o outro lado, né? Até o outro lado. E o árbitro não viu. O árbitro não viu, ficou ali que nem uma lesma ali, pensando na vida. Enquanto o Carrídio tá ali trotando e acabando com o tempo do Santos empatar o negócio. E aí a torcida fica revoltada e o Gabigol mais ainda. Ele dá um berro na frente do juiz. O juiz, ele dá o cartão amarelo. Meu filho, eu acho que você que tem que tomar cartão amarelo. E depois vai lá, e depois que percebe que o Carrídio tava trotando todo momento, ele já tinha sido substituído praticamente, já tinha ido pro banco, e aí ele deu o cartão amarelo pro Carrídio. E um negócio incrível que, pelo amor de Deus, é uma arbitragem muito fraca. Muito fraca. Esse cara, o nome dele é Luiz Caneto ou Lucas Caneto, alguma coisa assim. Mas uma arbitragem ruim, muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Somando, eu fiz minhas contas, 12 cartões amarelos. E desses 12, 4 deles muito questionáveis. Muito questionáveis, tendo ele como pro Matheus Pereira, do Corinthians, quando ele foi lá brigar com o Matheus Bidu. Não foi ele que foi brigar, né? Porque o Matheus Bidu, ele deu ali aquela disputa de cabeça, né? Que eles fazem assim, se encarando e tudo mais. E aí ele bate ali o cucuruco com o cucuruco do Matheus Pereira. O Matheus Pereira cai. Foi pra tudo isso, né? Cai, aí depois fica reclamando, e aí depois quando ele se levantou, sendo que ele não fez nada, ele tomou o cartão amarelo. Isso daqui tá pior do que Ramon Abate Abel. Difícil, né? Difícil. Espanha, muito difícil. No Brasil, pior ainda. Então, foi nesse segundo tempo, até os acréscimos, foi a arbitragem que roubou a cena. Na transmissão, eu tava vendo na transmissão e todo mundo só falando da arbitragem no segundo tempo, e não é pra outra. Uma arbitragem muito questionável, que eu acho que não tem mais que apitar pelo menos um clássico. Vai lá apitar Velo Clube contra Capivariano. Nada contra os torcedores do Velo Clube e do Capivariano que estão me assistindo aqui. Mas pelo amor de Deus, eu acho que é uma ofensa ao torcedor brasileiro, é uma ofensa pra todo mundo que tá aqui, ó, depois do jogo, na análise pós-jogo, tipo eu, tendo que falar que é uma ofensa pros jogadores também, pra partida, porque o que tinha que ser um espetáculo, um clássico lindo, tem o juiz roubando a cena em todo momento. Então, eu acho muito ridículo, horrível. Isso daí eu espero que nunca mais aconteça. No Brasil é difícil que nunca mais aconteça, porque sempre acontece alguma coisa polêmica envolvendo a arbitragem. Mas enfim, o Santos depois tem o gás a mais, um segundo tempo horrível do Santos também, como foi o primeiro tempo, um segundo tempo mais pobre do Santos do que foi no primeiro tempo, não conseguindo criar nada, tentando criar perigo com bolas paradas mesmo, e foi aí que saiu o gol do Santos. O Gabigol tem uma falta frontal, ele bate reto, e dá pra falar que o Hugo frangou? Eu acho que foi uma pedrada, né? Mas eu não sei. Comenta aqui, eu vou deixar pra vocês aqui nos comentários. Comenta aqui o que vocês acham. O Hugo frangou ou não nesse lance? Quero saber de vocês. E o Santos consegue o empate. Como eu falei no começo do vídeo, eu ia dar a minha opinião. O Santos merecia esse empate? Não. Parecia hoje que todo jogo os jogadores do Santos tinham comido 1 minuto antes do juiz apitar uma partida 5 quilos de feijoada. Vamos mandar real? 5 quilos de feijoada ali. Então, eu acho que eles foram no restaurante que media ali por quilo o preço. Dá mais feijoada. Foi isso. E aí depois 1 minuto de jogo, eles foram lá que nem o Flash pro estádio, e aí já foram jogar com a barriga toda cheia. Não é possível, não tem outra forma de explicar isso daí. Uma partida ruim do Santos, péssima, pra não ter que falar outra coisa. Horrível. E até o Robert
lenda do Santos, ele falou, partida horrível, falou lá da feijoada que eu falei pra vocês. Então, partida horrível, sem Neymar. O Neymar provavelmente vai voltar no dia 31 contra o São Paulo, lá no Morumbis. E todas as análises pós-jogo do Paulistão vocês também acompanham aqui. Ano de Copa, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilha com todos os seus amigos e sua família. É isso, vou ficando por aqui. E o Gabigol foi decisivo. E aí, foi falha do... Comenta aqui, eu quero saber. E o Yuri Alberto sempre se envolvendo em polêmicas, né? E a arbitragem horrível, na opinião de vocês, também quero saber. Fui!